Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para o canal um livro que eu já li há muito tempo, mas esse ano eu reli e eu nunca me arrependo de reler. Eu não vou entrar muito no mérito da vida da Jane Austen, porque eu já trouxe aqui para o canal a história da vida dela, mas eu vou trazer alguns pontos, né? Razão e Sensibilidade é um dos primeiros livros que ela escreve, se não o primeiro. Ele é publicado em 1811 com a assinatura by a lady. Então a Jane Austen ela não revelou o nome dela. Quem revelou o nome dela foi o irmão dela póstumamente. Então até ela morrer ela não era uma pessoa famosa. Essa edição do livro ela é bem simples e bem bonitinha, eu achei ela bem barata. Ela é do pé da letra e aí a capa ela tem umas florzinhas assim. É bem boa a edição, eu gostei da tradução, não tem grandes problemas, né? E aí agora indo um pouco pra história. A gente tem nessa história duas personagens que são as principais, é a Marianne e a Elinor. Elas são irmãs. Só que a Elinor, ela é uma pessoa muito racional e muito prática nas formas de lidar, assim. É bem que a vida obrigou ela a ser uma pessoa prática. Já a Marianne, ela é completamente emocional. Então tudo o que ela faz com muita intensidade. Ou se ela não quer uma coisa, ela realmente não quer, ela ignora aquela coisa, sabe? Ela é muito 8 ou 80. Não tem meio termo pra essa mulher. Além dessas duas irmãs, a gente tem a irmã mais nova, que é a Margaret. Ela é uma criança ainda, então tu não sabe muito sobre a personalidade dela, mas tu sabe que ela é uma criança muito inteligente e cativante. E a gente tem a senhora Dashwood, que é a mãe das meninas. Ela também é muito emocional. E o pai delas morre no início do livro. E eu acho que é por isso que a Elinor tem a personalidade que ela tem. Porque com a mãe só sofrendo e a irmã só sofrendo e a outra criança, ela tem que tomar as rédeas da situação e ela tem que lidar de forma prática e objetiva com as adversidades da vida. Então ela amadurece muito rápido e ela é a irmã mais velha. Então é natural que aconteça isso principalmente com ela. Além delas, a gente tem o irmão mais velho das duas, que ele é de outro casamento do pai das meninas. Então, esse irmão mais velho, ele recebe toda a herança. O que o pai dele pede, no último momento de vida para o filho, é: não deixe as tuas irmãs desamparadas. Só que esse irmão delas, ele não é um cara de todo mal, mas ele é um pouco canguinho, assim, não gosta de... mão de vaca que fala, né? E pra melhorar, a esposa dele tem um pouco de ciúmes das irmãs. Então ela estimula que ele não ajude demais. Então ele dá uma ajuda aí pra elas, só que não é uma ajuda muito significativa. Além disso, elas têm direito a um valor ali anual que é bem pouquinho, assim. E elas têm que sobreviver com isso, porque mulheres não trabalhavam naquela época, né? Então elas vão se virar com isso e elas têm que sair daquela casa que elas estavam morando, porque aquela casa por direito é do irmão, e ele não tem pudor nenhum em ir lá e botar pressão para que elas saiam. E aí elas recebem então um convite de um tio da família para elas morarem numa casa perto da casa dele, alugarem essa casa por um valor irrisório, assim, um valor muito baixo, muito abaixo do que era esperado. E aí elas vão pra esse lugar. Esse lugar onde elas vão morar é um chalézinho que, pelo que eles relatam, parece ser um chalézinho bem confortável, bem bonitinho, mas bem menor para os padrões que elas estavam acostumadas. A Marianne tá desolada com a perda do pai. E a mãe delas, a senhora Dashwood, também tá desolada. E mais desolada ainda por ter sido humilhada pelo irmão das meninas, né? Mas ao mesmo tempo a senhora Dashwood não quer que elas criem essa rivalidade com o irmão, então ela fica silenciosa com relação a isso. E aí, para esse novo lugar que elas vão, a vizinhança é toda diferente, elas foram criadas na alta sociedade, vamos dizer. Então elas são todas polidas, assim, elas sabem lidar de uma maneira educada com diferentes situações. E lá é uma vilinha no meio do campo, então todo mundo conhece a vida de todo mundo. Essa parte da família delas é bastante brincalhona, não liga muito pra pudor, assim, pra aquilo que é certo socialmente, o que não é.
Eles são muito carinhosos, muito afáveis, mas eles também invadem um pouco a privacidade delas. O que incomoda um pouco elas, mas ao mesmo tempo elas se sentem muito gratas a essa parte da família, porque eles são pessoas muito boas no fim das contas, né? E aí, acontece a nossa história. A Jane Austen, ela traz sempre muito romance, então a gente vai ter romances aqui. A Marian conhece uma pessoa, e essa pessoa é o ideal da vida dela. Ao mesmo tempo que um outro personagem da história se apaixona pela Marian. E ele é bem mais comedido. Ele é uma pessoa muito mais parecida assim com a personalidade da Elinor. O que não atrai de nada a Marian. Então ela só ignora o fato de que ele está apaixonado por ela. E ela se apaixona por esse outro homem que é perfeito, incrível, maravilhoso. O problema é que esse é um cafajeste. E o outro é um cara muito bom. Além dessa história acontecendo, nós temos a paixão de Elinor pelo irmão da sua cunhada. A sua cunhada não gosta muito da Elinor, né? Inclusive ele tá sendo ameaçado de ser deserdado caso ele realmente queira se casar com alguém pobre. E essa é mais ou menos a história. Piora, tá? Porque, tipo assim, eu disse que o cara é um cafajeste, mas não disse de que forma ele é um cafajeste. O Edward, além de tudo, ele é uma pessoa comprometida com outra pessoa. Claro que ele se comprometeu em circunstâncias assim que não dava nem pra levar muito em conta porque ele era um adolescente, mas era comprometido. E ele acabou dando esperanças pra Elinor. Então ele se culpa por isso e ele tá certíssimo em se culpar porque ele foi trouxa mesmo. Ao mesmo tempo que ele é completamente apaixonado pela Elinor. Então são duas histórias de amor aqui acontecendo. São histórias de amor fofíssimas e tem uma história de amor péssima, né? Que a gente depois pode falar um pouquinho mais, tá? Mas aí quando eu for falar um pouquinho mais eu vou dar alerta de spoiler, porque daí eu vou contar toda a história, com revoltas e todos os sentimentos que a história me proporciona. Mas eu queria falar agora sobre algumas reflexões que eu tive com cada personagem desse livro, tá? Então assim, o primeiro personagem que eu queria trazer uma reflexão que eu tive é a Marian. A Marian era uma pessoa no início do livro que era completamente emoção. Ela se deixou envolver pela emoção de um jeito absurdo. Então, tipo assim, se ela tava muito feliz, ela tava eufórica. Todo mundo ia ver a felicidade dela. Se ela tava desanimada, todo mundo ia ver o desânimo dela, porque ela fazia questão de ser intensa naquilo que ela tava sentindo. Isso é admirável, de certa forma, porque esse encantamento, ele é muito bonito, né? Essa intensidade, ela é muito bonita, é uma forma de viver bonita. Só que se tu deixa se levar só pela intensidade de todas as emoções que tu tiver, tu pode se prejudicar muito. E a Marian vive isso na pele, porque ela quase morre de tristeza. Ela tem uma febre muito grande porque ela tá muito triste. Ela basicamente quase não luta pela vida dela. Ela quase se deixa sufocar pelas emoções, o que não é o saudável. Mas ela consegue se recuperar. E se recuperando, ela entende que ela precisa ser um pouco mais racional. Não abdicar de todo desse jeito intenso dela, mas conseguir ponderar algumas coisas e entender que muitas vezes a gente precisa procurar alguns solos confiáveis para pisar, sabe? E ela entende isso ao longo da história e é um aprendizado que eu já tive na minha vida também e que eu acho que é interessante, assim, que a Jane Austen colocou isso no livro, né? Agora, para além da Marian, falando da Elinor. A Elinor, ela é muito racional. Só que ela também tem um aprendizado ao longo da história. Ela é tão racional que muitas vezes ela não se deixa mostrar as emoções que ela está sentindo. E isso quase custa o amor da vida dela, porque ela lida de uma forma que parece tão indiferente no dia a dia que o Edward duvida que ela sinta alguma coisa por ele. Ele realmente acredita que ela só quer ele como amigo. E ele quase se casa com outra pessoa por causa disso, apesar de amar muito ela. Mas ela também, no seu devido tempo, descobre a importância de demonstrar algumas emoções em alguns momentos da vida, né? E eu entendo bastante a Elinor, porque eu me identifico um pouco com ela.
Eu acho que em uma fase da minha vida eu fui muito mais a Marianne. Eu fui muito mais emocional e intensa. Só que, exatamente como com a Marianne, eu quase ultrapassei o limite, assim, do saudável. Com o tempo e com os baques da vida, os socos da vida, muitas vezes eu evito, assim, demonstrar emoções. Mas, no fundo, eu sou uma pessoa completamente emocional. Eu me deixo sensibilizar por coisas bem simples e corriqueiras. Então, eu gosto bastante desse livro porque eu me vejo um pouco tanto na Elinor, hoje, quanto na Marianne. Então, eu acho legal que ao longo da história elas vão evoluindo e ambas aprendem o seu inverso. Elinor aprende a ser mais emocional e a Marianne aprende a ser mais racional. Para além dessas duas pessoas, a gente tem outros personagens e eu vou trazer alguns que me fizeram pensar muito. O primeiro é o Wickham, que é o primeiro homem, e agora eu vou dizer, alerta, spoiler, que é o primeiro homem que a Marianne se apaixona. Ele é o homem perfeito, eles gostam dos mesmos livros, eles amam as mesmas coisas, eles praticamente dividem o mesmo neurônio. E eles realmente têm uma paixão avassaladora um pelo outro, sabe? E são intensos naquilo ali, se entregam à paixão e não tem problema de que os outros vejam. E muitas vezes até descuidam de ter pudor nas coisas que eles fazem, né? Embora eles não cheguem a fazer nada de muito errado, assim. Então o Wickham, ele aparece como o homem perfeito. Mas nem sempre um homem que preenche um checklist é o homem ideal para ti. E a Marianne descobre isso na dor. Porque o Wickham, ele é um homem que, apesar de ser muito parecido com ela, é bastante interesseiro. E ele é um cafajeste. Então, quando ele começa a cativar a Marianne, ele tá ali mais pra ficar com ela e depois desprezar, fingir que nada aconteceu. Só pra satisfazer o ego dele, né? Só que ele acaba se apaixonando por ela, porque eles realmente são muito parecidos. E ele tá disposto a pedir ela em casamento. Mas ele fez uma besteirona antes que faz com que a pessoa de quem ele é protegido e que vai dar uma herança pra ele, desiste de dar essa herança pra ele, deserda ele, por causa da besteira que ele fez antes. E aí, se vendo sem dinheiro nenhum, ele foge da Marianne e de todo mundo e foge pra se casar com uma pessoa rica. Porque ele sabe que ele é um garanhão, ele consegue conquistar um monte de mulher e sempre fez isso a vida inteira. Então ele conquista uma mulher rica, se casa com ela. E a Marianne, quando descobre isso, sofre muito, muito. E ela quase morre de tristeza. Tipo assim, como ela quase morre de tristeza? Bom, ela pegou uma doença, ela pegou frio, pegou uma doença, só que ela não reagia a essa doença. E eu acredito muito, assim, que a nossa cabeça, ela piora as nossas doenças, sabe? Não tô nem falando de uma questão de energia ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é uma questão de lutar. Então assim, eu tô com febre sim, mas eu vou me vestir aqui, eu vou dar uma levantada, vou fazer alguma coisa. Tu luta pela vida. Agora ela não, ela realmente não tava lutando pela vida, ela tava muito triste pra querer viver, sabe? Então ela realmente quase se entrega ali, quase entrega os pontos, né? E o Wickham casa. Então ela lembra. Só que enquanto essa paixão avassaladora aconteceu, enquanto ela se decepcionou, existia alguém ali que estava constantemente zelando pelo bem-estar da Marianne. Mesmo quando ela pensava em se casar com o Wickham, ele estava ali para facilitar a vida dela. E esse homem é o Coronel Brennan. E ele é fenomenal. Ele é um homem incrível. Por quê? O que ele proporciona para Marianne? Um ambiente seguro para ela poder desabrochar. E ele vê esse olhar encantado dela, ele vê essa intensidade, ele não quer
podar isso, pelo contrário, ele quer proporcionar um ambiente seguro para que ela seja assim, mas de forma protegida de todo mundo, sabe? Que ela não se exponha, que ela não se sinta fraca, se sinta mal. E ele tá ali 100% do tempo preocupado com o bem-estar dela. E a Marion, no devido tempo, também percebe isso. E ela aprende a gostar do Coronel Brandon desse jeito, do jeito que ele é. Não fala muito, a Jane Austen não fala muito sobre como se dá o casamento assim deles, mas parece um casamento feliz e eu acredito muito que a Marion tenha aprendido a amar o Coronel Brandon desse jeito dele, porque o cara é fenomenal, sabe? Ele é um homem, uma companhia muito boa pra ela, sabe? E ele faz muito bem pra ela. Então, assim, essa é outra lição. Às vezes, a pessoa que não é a perfeita, que não preenche o teu checklist, é muito melhor do que quem preenche, sabe? Então, acho que o que precisa ficar de lição sobre isso é: o homem que tu escolheu, ele tá disposto a abdicar de algumas coisas? O homem que tu escolheu, ele se preocupa contigo ou ele tá olhando só pra ele, sabe? Então, essa diferença, assim, fez com que a história, né, de Razão e Sensibilidade existisse. E aí, pra além disso, a gente tem o Edward. O grande erro do Edward foi que ele se deixou levar pela emoção também. Na adolescência dele, ele conheceu a primeira mulher da vida dele, a primeira mulher que apareceu mais bonitinha e simpática, ele pediu ela em noivado, escondido da família. Só que ele se arrependeu depois, porque ele não conhecia ela. E conhecendo ela, ele viu que ela não era exatamente o tipo de mulher que ele queria pra vida dele. Mas aí já era tarde demais, porque ele já tinha pedido ela em noivado, o que ele ia fazer? Simplesmente ser um cafajeste também? Isso não faz parte da personalidade dele, ele não é um homem cafajeste. Então ele vai se casar contra gosto com uma pessoa que a família dele não quer, mas nem ele mesmo quer, porque ele tinha feito uma escolha errada lá no início, né? Então, assim, fica de lição: não tomem grandes decisões na adolescência. Enfim, essas são algumas das lições que eu tirei do livro Razão e Sensibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E é isso, gente. É uma leitura que eu recomendo muito. Jane Austen é maravilhosa. E eu quis trazer esse formato, assim, falando um pouco mais sobre cada personagem, porque isso faz toda a diferença nos livros da Jane Austen. Se tu lê eles focado na história, não faz tanto sentido. Mas se tu lê eles focado na personalidade das pessoas, aí faz todo sentido. Enfim, é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijinho e até a próxima.